existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Pode cantar comigo. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro. Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro. Cristo é meu Numa de suas parábolas, Jesus disse que o reino do céu poderia ser comparado a um campo onde havia um extraordinário tesouro. E alguém descobrindo isso, entendendo quão interessante, expressivo e incomparável era aquele tesouro, Cristo diz que essa pessoa vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ele buscava o tesouro. Na verdade, do ponto de vista desse símbolo, o que ele está nos afirmando, o que ele está nos dizendo, é que o reino dos céus é incomparável. Tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você possui, todos os seus sonhos, todos os seus valores, deveriam ser trocados por esse tesouro, o reino de Cristo. Eu tive uma surpresa quando cheguei aqui hoje à noite. Vem cá, pastor. Pastor Paulo Nogueira, ele ainda não se lembrou bem da minha fisionomia, mas agora que eu já puxei na gaveta da memória aqui as lembranças, nós fomos contemporâneos de IASP. Estudamos juntos 77, 78 e 79. E terminamos juntos o segundo grau. Completamos 35 anos de formatura de segundo grau esse ano. Você mudou pouco. Talvez eu tenha mudado mais e por isso você não conseguiu ainda me reconhecer de forma mais completa. Tivemos muitos amigos em comum. E é um prazer revê-lo aqui. Grande prazer. Obrigado por você me permitir conduzir o seu rebanho, a sua igreja. Tá bom? Queridos, eu quero convidá-los a abrirem o texto de hoje. Evangelho de Isaías.
Eu sempre, quando leio Isaías, gosto de dizer que esse é o Evangelho do Antigo Testamento, porque as promessas messiânicas que estão aqui são extraordinárias. Abra no capítulo 6, eu quero ler com você rapidamente alguns poucos versos. Isaías 6, a partir do verso 1, lemos assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse-me: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. É interessante demais a circunstância em que esse texto é escrito. O ano da morte do rei Uzias, possivelmente 739 ou 740 a.C. Esse é um tempo de rebelião e apostasia dentro da casa de Deus. Se você vai à cronologia dos reinos do norte e do sul, situados as capitais em Samaria e Jerusalém, você perceberá que apenas 18 anos depois dessa visão, o império de Samaria vai cair. Há uma invasão à parte daquilo que era o reino de Deus nesse mundo. 100 e poucos anos depois, Jerusalém também seria destruída. Um tempo de apostasia e rebelião entre o povo de Deus. Temos aqui uma primeira lição. Enquanto estamos em rebeldia, durante o tempo em que nos afastamos de Deus, Deus não pode nos proteger. Deus só pode conceder favores especiais àqueles que se colocam sob suas asas. Aqueles que desprezam o abraço e o cuidado de Deus, Deus não pode protegê-los, senão ele seria injusto. Por que é que alguém sofrerá um acidente essa noite e perderá a vida? E isso não pode acontecer conosco. Os braços do Senhor podem enlaçar e proteger aqueles que se submetem. Esse é um tempo de rebeldia. Os inimigos estão entrando dentro da casa de Deus para destruí-la. É interessante que na visão, Isaías é elevado até o trono, tem a visão da glória e é purificado. Deus não obriga Isaías. Ele faz um convite. Ele pergunta: a quem enviarei? E quem irá por nós? Ou seja, quem falará no nome de Deus? Quem serão os representantes? Isaías se coloca à disposição. O grito de Deus atravessa os séculos, invade essa igreja nessa noite. Deus não obriga você. Deus não obriga absolutamente ninguém. Ele convida. Quem ele poderá enviar? Nós vivemos dias terríveis. Se você vai ao capítulo 12 do livro de Daniel, no primeiro verso, você lerá ali que a maior angústia, a maior batalha dos séculos está imediatamente à frente dessa geração.
Cristo chega a perguntar, pelo menos em duas circunstâncias. Ele diz: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Lembre-se, a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa. A fé decorre de ouvirmos a palavra de Deus, pura, cristalina, poderosa, como ele a proferiu e distribuiu entre o seu povo. E num outro momento, ele nos dirá que se fosse possível, nessa batalha final, os próprios eleitos seriam enganados. Nós estamos vivendo num tempo cruel. É possível que na história dessa igreja, representada por anjos que voam pelo meio do céu, com o objetivo de iluminar o mundo com a glória do Senhor, é possível que nós jamais tenhamos enfrentado até aqui na nossa história passada tamanha dificuldade como nós enfrentamos nos nossos dias. Dúvidas sobre a natureza de Cristo, sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre a divindade do Espírito Santo, em relação à credibilidade dos testemunhos, em relação à validade da própria palavra de Deus. Nas nossas fileiras, entre nós, pessoas têm se levantado e posto em dúvida todas essas coisas. E eles têm sido ajudados por forças inimigas, concentradas, preparadas e muito bem planejadas. Estratégia. Eu quero dividir com você hoje um pouco disso. Vamos projetar aqui, eu trouxe alguns slides que eu gostaria que você acompanhasse. Tem como apagar essas luzes aqui? Para que vocês enxerguem. Quando apagar, você perceberá ali 3 árvores. E eu vou explicar para você o que isso significa. Eu não sei se você sabia, enquanto eles apagam eu vou dizendo já. Eu não sei se você sabia disso. Os manuscritos originais das Escrituras se perderam todos. Nós não temos mais nenhum manuscrito original que nos garanta que o texto deva ser exatamente esse ou não. Eu estou falando em relação àqueles primordiais. Aqueles que foram produzidos durante o tempo em que os apóstolos ainda eram vivos. Aqueles que viveram as histórias e poderiam de fato confirmá-las. Portanto, aquilo que nós temos hoje como base para produzir as Bíblias que nós temos em mãos, data de 3º e 4º século. E, na verdade, esses materiais, eles vêm de 3 famílias. Deixa eu dar uma ligada aqui, isto. Eles vêm dessa família, que são os ancestrais alexandrinos. Eles vêm dessa outra família, que são os ancestrais que vieram do oeste. E eles vêm dessa família central, que é o Textus Receptus. Essa família da esquerda, o principal material que foi descoberto, e que provavelmente seja o conjunto de manuscritos mais antigos, data de um momento muito especial. 1844. Códice Aleph. Sabe onde é que esse material foi descoberto? Aqui. Aos pés do Monte Sinai. Exatamente no mosteiro de Santa Catarina. Constantin von Scheldorf, em 1844, diz ter encontrado esses manuscritos, os mais antigos possivelmente, dentro de uma lata de lixo e dentro do mosteiro. Incrível coincidência. A data e o material. Esse homem era um representante jesuíta.
1844. Se você vai para a família da direita, esse outro conjunto de manuscritos originais, muito semelhante ao conjunto da esquerda, ele foi descoberto em 1481. Onde? Dentro do Vaticano. Códice Vaticanus. Também muito apropriada à época e o local. A reforma está em plena ascensão. E então, esses manuscritos originais, dizem eles, mais antigos do que aqueles que eram utilizados pelos reformadores, é descoberto ali. Veja só, o Codex Vaticanus foi encontrado em 1481 na Biblioteca do Vaticano. O outro manuscrito é o Códice Sinaíticos. O Sinaíticos foi encontrado em 1844 em uma pilha de lixo no mosteiro de Santa Catarina. E resgatado de uma longa obscuridade. Ele tem um grande número de omissões e tem muitas palavras e frases marcadas para fora do contexto e reescritas. Ambos os manuscritos são de origem católica. E eles afirmam que esse material é o material mais antigo. O que é que Deus fez? Deus precisava que a sua palavra fosse preservada. Imagine que você descobrisse, tivesse uma grande ideia, e isso te permitisse estabelecer um negócio. Mas para que o seu negócio tivesse que ser replicado, imagine que o seu negócio fosse fabricar algum tipo de alimento. Então você teria que distribuir essa receita. E alguém vem e compra de você uma franquia. Mas para alguém lá em Portugal, França, Itália, Japão, China, Estados Unidos, poderem produzir o mesmo lanche, o mesmo tipo de alimento que você desenvolveu, ele necessariamente dependeria da sua receita. Em algum momento, cópias de cópias poderiam acabar por destruir a sua receita original. Mas o que teria sido feito? Haveria tantas cópias distribuídas que a qualquer momento você poderia resgatar aquilo que era a instrução contido na primeira cópia. Isto é essa família central. Textus receptus, que significa o texto recebido. Esse é o material que foi utilizado. Veja, aquelas duas descobertas de manuscritos originais, a primeira se dá em 1481 e a outra em 1844. Ambos são descobertos no mosteiro e o outro dentro do próprio Vaticano. Então, desde o primeiro século até o século XV, em 1481, todas as Bíblias foram produzidas não a partir dessas duas famílias, da direita e da esquerda. Elas foram produzidas a partir do texto recebido. Veja o que diz esse PhD em relação a esse material. 99% de todos os manuscritos originais que existem no mundo, 99% vem do texto recebido. Apenas 1% é resultado da soma do Códice Vaticanus e do Códice Sinaíticos. Qual é a pergunta? Veja, no entanto, estes poucos, esse 1%, têm controlado o campo da discussão nas universidades nos últimos 100 anos. E representam a base para a tradução de quase todas as Bíblias modernas. A questão clara é, como foi possível que isso viesse a acontecer? Quase todas as Bíblias que nós temos em mãos hoje, elas são resultado dessas descobertas de 1481 e de 1844.
Então há muitas vezes que nós nos surpreendemos. E aí a gente não sabe o que é a verdade e o que não é a verdade. Quer um exemplo disso? Estamos fazendo a oração do Senhor. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Alguns dizem, isso não está nos originais. É por isso que os católicos terminam a oração sem dizer isso. A questão é, em que originais essas palavras não estão? O que eu quero dizer a você nessa noite, eu vou dar muitos exemplos aqui, é que uma grande batalha está sendo construída. Essa batalha atinge a palavra de Deus diretamente. Atinge os testemunhos de forma direta. Atinge a divindade de Jesus Cristo. Atinge a divindade do Espírito Santo. E os representantes do Senhor, aqueles que foram chamados para iluminar o mundo com a glória do conhecimento de Deus, nem se apercebem das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Paulo dizia que já no seu tempo eles estavam tentando adulterar a palavra. Ele dizia, porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Já no primeiro século havia uma tentativa de produzir falsidade e misturar essa falsidade na palavra. Agora imagine, querido, Deus se comunica conosco através da sua palavra. Se essa palavra é alterada de forma perversa, quão densas serão as trevas nas quais estarão inseridos os seres humanos, que dependem, que buscam o conhecimento de Deus. Veja só, de onde é que pode ter realmente surgido esses conjuntos de materiais que compõem o Códice Sinaíticos e o Códice Vaticanos? Em 331 depois de Cristo, isso é história, está ali o site, se você quiser acompanhar depois, isso não é meu. Em 331, o imperador Constantino ordenou que uma Bíblia ecumênica fosse escrita. Você se lembra da história? Constantino está abraçando a fé, mas a fé não podia mais ser o que era, os ensinamentos têm que ser alterados. Eu tenho que acomodar a visão de Roma à visão da igreja. Então ele propõe que uma Bíblia ecumênica fosse escrita. Constantino queria uma Bíblia que fosse aceitável para os pagãos, assim como para os cristãos. E Eusébio, bispo de Cesareia, seguidor de Orígenes, foi encarregado de dirigir esta tarefa. Eusébio rejeitou a divindade de Cristo e afirmou que Cristo era um ser criado. Havia cerca de 50 exemplares dessa Bíblia feitas por Eusébio. E elas acabaram em Roma e Alexandria, onde havia uma grande presença do ocultismo. Uma vez que os ataques contra a palavra de Deus tinham se originado em Alexandria, com o trabalho enganador desses pagãos gregos, eruditos, como Orígenes e Clemente, era natural que algumas destas Bíblias de Constantinos acabassem nessa localidade. Então é possível que esse material mais antigo, que foi encontrado dentro do Vaticano no início da Reforma, tenha tido origem aí, e não em Deus. Por outro lado, 99% de manuscritos, para dar confiabilidade e veracidade ao texto bíblico, havia sido difundido através de receitas, de cópias, pelo mundo inteiro, onde o Evangelho foi pregado. E isso foi a base de tradução das Bíblias até o final do século XIX. Do século XIX para cá, as sociedades bíblicas ao redor do mundo, praticamente todas elas, produzem os seus textos a partir desses dois códices, os sinaíticos e o Vaticano.
Veja essa luta extraordinária. Às vezes você nunca ouviu falar dessa batalha. Os jesuítas afirmaram: devemos minar a Bíblia dos protestantes e destruir os seus ensinamentos. Uma paradinha aqui. Lembre-se, eu já comentei isso aqui essa semana. Os jesuítas surgem em 1534. Em 1540 eles são reconhecidos. E eles surgem dentro da Igreja Católica como uma companhia militar, com o objetivo de silenciar o movimento da reforma. Então, nada mais natural do que alterarem, silenciarem as bases da Bíblia dos reformadores, para destruir os seus ensinamentos. A rainha da Inglaterra, se você olha para a Europa, a Inglaterra permaneceu leal, enquanto quase que todos os outros estados se tornaram católicos. Mas os protestantes estavam na Inglaterra, e da Inglaterra eles saem para construir um novo mundo, na América do Norte. A rainha da Inglaterra percebe o perigo, percebe o dano que a Bíblia jesuíta faria. Enviou Beza para a Europa, que estava com João Calvino para ajudar Thomas Cartwright. Com uma mão ele pegou todos os manuscritos gregos, e com a outra mão ele pegou todos os manuscritos latinos do texto recebido, o Textus Receptus. E ele começou a atacar a Bíblia dos jesuítas, golpe após golpe. Finalmente a guerra eclodiu. A Espanha estava subordinada ao catolicismo e, portanto, aos jesuítas. Finalmente a guerra eclodiu e a armada espanhola veio contra a Inglaterra com 136 navios armados, alguns com 50 canhões. A Inglaterra só pôde reunir 30 navios, e estes eram liderados por Sir Francis Drake. Contudo, tempestades anormais surgiram, e os navios espanhóis foram encontrados destruídos por toda a costa da Escócia. E daí para frente a Inglaterra tornou-se uma grande potência marítima. Essa guerra aconteceu em meados do século XIX. A armada espanhola vinha para submeter a Inglaterra aos ensinos que estavam contidos na Bíblia dos jesuítas. Mas naquela noite, 136 navios não chegaram a guerrear contra 30. Deus luta as nossas lutas. Deus luta e mantém a verdade de pé, porque Ele quer voltar e quer encontrar um grupo de seres humanos que exerça fé verdadeira e genuína. Eu não vou ler tudo isso, mas isso aqui é a declaração de um jesuíta. Ele diz: eu, em presença de Deus onipotente, da bem-aventurada Virgem Maria, do bem-aventurado São João Batista, São Pedro, etc., declaro e juro que Sua Santidade, o Papa, é o vigário de Cristo e o único verdadeiro chefe da Igreja Católica ou universal em toda a terra. Ele diz: com todas as minhas forças defenderei esta doutrina e os direitos e os costumes de Sua Santidade. Declaro mais e prometo que não terei opinião e vontades próprias, nem reserva mental alguma, senão que, como um cadáver, obedecerei incondicionalmente a cada uma das ordens que receba dos meus superiores da milícia, do Papa e de Jesus Cristo. Ele diz mais: prometo secreta ou abertamente destruir todos os cristãos, os protestantes, extirpá-los da face da terra, que não tomarei em conta idade, sexo ou condição, que enforcarei, queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei, vivos a esses infames hereges. Você depois pode ler isso com calma. Eles estão dispostos a qualquer coisa. E não se iluda. Aqueles que já andaram pela Europa e tiveram a oportunidade de entrar em alguns museus
como aquele museu de tortura em Amsterdã, onde minha esposa e eu estivemos e fotografamos, estupefatos o que vimos ali. Queridos, aqueles instrumentos de tortura não podem ter sido concebidos por mentes humanas. Demônios projetaram aquelas coisas. Imagine uma pessoa sendo cozida em fogo brando. Ela podia sair dali. Bastava que negasse a fé no seu Senhor Jesus Cristo. Às vezes não eram os pais, às vezes eram os filhos. Imagine você entregar seu filho para sentar-se no banquinho, preso por uma coleira, e bem na nuca, um parafuso enorme, ir sendo girado aos poucos, para atravessar o seu pescoço. Você terá pessoas escrevendo que mais de 50 milhões de hereges. Quem eram os hereges? Aqueles que não se conformavam com os ensinamentos da igreja. Não tinham direito à liberdade. Aqueles que não se conformassem eram considerados hereges e assassinados assim. Ellen White, ela escreve que em toda a cristandade o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo, fora criada a ordem dos jesuítas. Veja o que ela diz. O mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados dos laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além daquelas da sua própria ordem. E nenhum dever, a não ser o de estender o seu poderio. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e o restabelecimento da supremacia papal no mundo. Estão dispostos a qualquer coisa, inclusive a adulterar os ensinamentos contidos na palavra de Deus. E eles têm tido grande sucesso. Quase todas as Bíblias que nós temos nas nossas mãos são Bíblias produzidas de acordo com os ensinamentos deles. O que estão fazendo com a Bíblia? Cristo disse: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Eles estão dispostos a desafiar o Deus infinito, assim como fizeram os antediluvianos, assim como fizeram aqueles de Sodoma e Gomorra. Uma grande guerra está sendo preparada, querido. Não se iluda. Haverá apenas 2 grupos no final. Ninguém fica em cima do muro. Aquele que não está com Cristo, ele disse, está contra ele. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é um soldado do exército do reino de Deus, está contra o reino de Deus. Não há uma segunda opção. Veja, por exemplo, essa Bíblia que eles estão produzindo agora. A Bíblia Freestyle. Veja esse texto, que absurdo. Livro da geração de Jesus, o cara. Da descendência de Davi e também de Abraão. Depois de Abraão, muito sexo foi feito e muitas crianças nasceram por conta disso.
Até que 41 gerações passaram e nasceu um cara muito joia chamado José. Esse tal de José era especial, porque quando a Dona Maria, sua noiva, apareceu dizendo que estava grávida do Espírito Santo, ele obviamente sentiu que isso cheirava a chifre. Querido, é de rir, mas embora isso mereça às vezes algum gracejo, também merece as nossas lágrimas. Isso é um atentado contra o Deus do céu. Homens mortais desafiando a Deus. Veja algumas inclusões que jamais estiveram no textus receptus. Olhe que ensinamento nós temos aqui. Isso está lá nos apócrifos. Tobias, o anjo lhe disse: abra o peixe, tire o fel, o coração e o fígado, e os guarde. Tobias perguntou ao anjo: Azarias, meu irmão, que remédio se pode fazer do fígado, do coração e do fel desse peixe? Ele respondeu: o coração e o fígado servem para serem queimados na presença de homem ou mulher atacados por algum demônio ou espírito mau. A fumaça espanta o mal e faz o demônio desaparecer para sempre. Como se objetos, amuletos, pudessem resistir ao império das trevas. A minha Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que alguns sinais se seguiriam aos que crescem. Em nome de Jesus Cristo, eles expulsarão demônios, falarão novas línguas. Não é pela fumaça que se extrai a partir de partes de um peixe. Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, saias dela. É em nome de Jesus Cristo que nós expelimos males, e não através de amuletos. Mas com textos como esse, os ensinos vão sendo propagados, como se amuletos resolvessem o problema daqueles que buscam a fé, que buscam proteção. E você verá isso entronizado nas culturas, em quase todos os lugares do mundo por onde você andar. Há pessoas com santinhos nos seus carros, nas suas casas, em diferentes lugares. De onde vêm essas ideias? Isso não vem da palavra do Senhor. Isso vem de um plano estrategicamente traçado para eliminar a fé pura, a fé na terra, que Cristo quer ver quando retornar aqui. Há outros. Olha essa ideia de Tobias 12:9. A esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Quem pratica a esmola terá vida longa. Não é isso que a Bíblia ensina, querido? Se você quiser comprar o reino de Deus, você pode pagar qualquer preço. Não se compra aquilo que é de graça. Veja o que diz Pedro: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas há uma única possibilidade de resgate: o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não é através de esmolas. Veja essa outra heresia em Macabeus. Ele agiu com grande retidão e nobreza, pensando na ressurreição. Se não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tola rezar pelos mortos. Olha a oração pelos mortos sendo introduzida aqui. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ora, Deus não é de mortos, mas de vivos. Quando o indivíduo exalou o seu último suspiro, acabou para sempre a sua esperança. Nós podemos tomar decisão enquanto estamos vivos. Mas se você olhar para quanto se enriqueceram os cofres da igreja,
celebrando missas de 7º dia para aqueles que dormem no pó. Heresias sendo introduzidas no meio da fé. A versão do ai. Se você se lembra das 3 árvores, a árvore da direita, aquela que foi descoberta no Vaticano. A versão do ai é a versão dos jesuítas. Olha o que ele fala acerca de 2 Timóteo 3,16. Toda escritura inspirada por Deus é útil. É claro, é verdade. Mas não é isso que diz a Bíblia. É claro que se Deus inspira alguma coisa, isso deve ser útil. Mas o texto, a partir do texto recebido, nos diz outra coisa completamente diferente. Ele diz assim, que toda a escritura é inspirada por Deus, e por isso ela é útil. Você percebe a mudança sensível? O que o texto de baixo está dizendo é que tudo isso é resultado de inspiração. Se você pega o texto de cima, ele não diz isso. É uma mudança sutil. Palavras trocadas aqui e acolá. E se você quer ter ideia de quanto já foi modificado, querido, dá mais ou menos a quantidade de textos. Pegue a sua Bíblia, vá até a metade do livro de Atos e junte as suas mãos. De Atos até Apocalipse. Essa seria uma quantidade equivalente a todos os textos que já foram modificados. Isso vai entrando por osmose na cabeça das pessoas, como se essas fossem verdades. Veja só, isso está na versão do ai, a versão dos jesuítas. Pela fé, Jacó abençoou cada um dos filhos de José e adorou o quê? Adorou o topo do seu bordão. É isso que a Bíblia diz? Que nós podemos adorar relíquias? Olha o que diz o texto. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Na versão de baixo, ele adora a Deus. O seu bordão é apenas uma vara para ele se apoiar na velhice. Na versão de cima, ele está adorando o topo do bordão. Percebe a introdução da adoração de quaisquer objetos na fé, como se isso tivesse valor? Revista e atualizada. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver isso. A maioria dos textos fala como está em cima. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Não é isso que está no texto recebido? O que está no texto recebido diz: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Não são aqueles que lavam as suas vestiduras, são aqueles que guardam os seus mandamentos. Essa é mais ou menos a quantidade de textos que já foi alterada. A nova versão King James, aproximadamente 1.200 versos alterados. Eu pedi a algumas pessoas que trouxessem as suas Bíblias. Venham aqui. Por favor, o Anderson, onde é que ele está? Aqui estão algumas Bíblias que nós usamos correntemente. Às vezes achamos que é bonito, uma linguagem parafraseada, etc. E nem temos ideia de que propósito está por trás dessas construções, dessas versões. Vocês têm aí uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia Mensagem e uma Bíblia na linguagem de hoje. Eu quero pedir a vocês que abram esse texto aqui. Eu quero saber como é que vai o texto de vocês. Mateus 6,13. Vocês vão ver que esse texto morre ali. E quando ele existe, muitas vezes ele está entre parênteses ou colchetes.
Mateus 6,13. O que diz a sua? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Cadê o resto? Onde está o resto? Eles dizem, não está nos originais. Em que originais? Naquelas famílias da direita e da esquerda. Mas isso se encontra no texto recebido, que foi disseminado pelo mundo inteiro, que representa 99% dos manuscritos originais. E isso está sendo rasgado diante dos nossos olhos. A sua diz o quê? Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém, amém. E na sua? E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Não existe a declaração de que o reino dos céus pertence a ele para sempre. Eles tentam minimizar a grandeza e autoridade de Deus, de forma sutil, às vezes poética. E nós estamos dormindo. Quer mais? Abram por gentileza Mateus 18:11. Eu quero saber o que está escrito. 18:11, por favor. Ele vai ler para nós Mateus 18:11. Não tem. Como? Não tem. Não tem Mateus 18:11 na sua Bíblia? O meu também não tem. Não tem Mateus 18:11. E na sua? Também não. O texto simplesmente foi apagado de algumas das versões que estão aqui à frente. E o que esse texto diz? Você percebe o que eles estão fazendo com o ministério sacerdotal de Cristo? Não é o Filho do Homem. Tem uma nota de rodapé dizendo que isto aqui, se ele for lá para o rodapé olhar isso direitinho, sabe o que vai estar escrito lá? Que isso não se encontra nos originais. Códices sinaíticos, códices vaticanos. Mas isso está no texto recebido. O Filho do Homem veio buscar o perdido. Mas eles precisam apagar essa ideia. Eles não querem que Jesus Cristo seja o rei que ele é. Eles querem minimizá-lo. Eles querem substituí-lo. Busquem a Deus, mas não através de Jesus Cristo, que é a única porta. Lembra-se do que ele disse? Ele disse, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém terá acesso ao Pai, senão através de mim. Mas eles estão propondo um outro ministério, um outro acesso. Busque a Deus através dos sacerdotes. Ou de Maria. Ou dos santos que viraram pó e não podem responder aos clamores do nosso coração, aos anseios que nós temos. Sabe, querido, Isaías se levanta num tempo como esse, num tempo de apostasia, e Deus pergunta para ele, a quem enviarei? Quem irá por nós? Aquele homem bate no peito e diz, envia-me a mim, eu quero fazer parte. Eu não permitirei que o seu nome seja pisado, Senhor. E nós ficamos brincando como se a igreja fosse o centro das nossas discussões e debates. O centro onde nós deveríamos estabelecer as diferenças com os nossos irmãos, que devem caminhar abraçados conosco. Quando caem, nós deveríamos abraçá-los e erguê-los, porque eles creem e amam o Senhor Jesus Cristo como nós. E se não amam, é possível que a sua atitude os ensine a amar. É assim que nós deveríamos viver. Nós não podemos ser um exército de bocas fechadas, querido. Há muito mais. Mateus 23:14. O que é que diz a Bíblia de vocês? Não tem. Não tem. Há diversos textos que foram simplesmente apagados.
que não constam em várias das versões. Agradeço vocês, podem se sentar. Eu poderia ter diversos outros textos aqui, mas na verdade nós temos que encerrar. Apenas uma amostra. Vários textos da Escritura foram simplesmente eliminados, porque eles dariam sustentação a algumas doutrinas que são fundamentais. Quer que eu avance aqui um pouquinho? Eu vou deixar vários textos para trás. Esse texto é um texto extraordinário para aqueles que estão defendendo a divindade de Jesus Cristo. Grande é o mistério da piedade. Por que está em inglês ali? É porque eu tive que copiar isso da versão King James, de 1611. Ela está disponível aí se você quiser comprar. Você vai encontrá-la. Ali diz que Deus se manifestou em carne, mas se você for à sua Bíblia, qualquer uma, vai dizer assim, Ele, aquele que se manifestou em carne. Mas eles não atribuem a divindade à pessoa de Jesus Cristo. Existe alguém nesse planeta, no universo, muito irritado com o Senhor Jesus Cristo, que o odeia, e você sabe bem quem é, o inimigo das almas. E ele está compondo o seu exército, com o objetivo de se afastarem também do Senhor Jesus. Veja esse texto. Se você vai discutir esse texto com alguém que nega a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo, sabe o que ele dirá? Esse texto não consta nos originais. Em que originais? Isso está no Textus Receptus. 3 são aqueles que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra, o verbo, que João menciona, e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Todos esses textos são textos que você não encontrará nas escrituras modernas, que são produzidas por aí. E o que é que eles estão fazendo com o espírito de profecia? Esse homem é pastor na China. Ele fala sobre os ataques jesuítas na China. O que ele diz? Ele diz que o grupo jesuíta, unido com o governo da China, se você quiser, depois eu te entrego o filme, ele está disponível na internet. Eles têm uma autorização legal para publicarem os livros de Ellen White. Nós, os adventistas, não temos essa autorização para publicar os nossos próprios livros na China. Os livros do Espírito de Profecia. E sabe o que eles fazem? Eles publicam, alterando aquilo que a eles interessa. Nós estamos vivendo dias difíceis. Há um ataque direto à fé. Talvez por isso Cristo nos tenha dito: será que quando eu retornar haverá fé de fato no mundo? Porque se fosse possível, os próprios eleitos seriam enganados. Eu quero concluir as minhas palavras nessa noite, convidando você a se entregar, desafiando você para que você se torne um soldado no exército de Cristo. Lembre-se, Ele não te obriga, é apenas um convite. Aline.
Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Por que voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. A palavra de Deus diz que quando ouvires a sua voz, que a gente não endurece o nosso coração. Que a gente possa cada dia, quando ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, abrir o coração e a alma para que Ele possa habitar em nós e que a gente possa um dia encontrá-lo. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Nem tudo está perdido. Há irmãos nossos, Sociedade Bíblica Trinitariana, no Brasil. Eles produzem Bíblias a partir do texto recebido. São as Bíblias ACF, Almeida Corrigida Fiel aos textos originais. Há algumas dessas casas publicadoras fabricando Bíblias ao redor do mundo. Irmãos batistas, presbiterianos, metodistas e outros tantos. Pessoas dedicadas a Deus, preservando a palavra do Senhor. Deus nos abençoe, para que possamos vir a Jesus, em resposta ao convite e ao amor que Ele nos tem demonstrado. Coloque-se de pé.
Senhor Deus, nosso Pai, nós reconhecemos que a crise final se abate sobre o seu povo. São tempos de rebelião e apostasia. Há muitos entre nós que estão vendendo a alma, mas nós queremos permanecer em fidelidade e submissão ao seu convite de amor. Anota, Pai, essas palavras e as decisões que nós te declaramos aqui nessa noite. Anota, suplicamos, no livro do céu, e que o Senhor se lembre de lavar-nos no sangue do Cordeiro. Queremos viver contigo para sempre. Queremos ser soldados na última grande batalha. Usa-nos. Nós nos entregamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite para todos. Amanhã, lembramos para os irmãos, aqueles que gostariam de tirar alguma dúvida, aprofundar mais em algum assunto, ou compartilhar um momento de oração, o irmão Jansson estará disponível 1 hora antes. A gente abrirá a igreja 1 hora antes para você que gostaria de tirar uma dúvida ou aprofundar mais em algum assunto. 18h30, 6h30 da tarde, a igreja estará aberta. Esperamos você amanhã aqui. O culto começará às 7h30 da tarde. Muito obrigado.